Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje a gente vai continuar a nossa aula do cálculo das principais sevianas. Então, na nossa aula anterior a gente fez o cálculo da mediana, fizemos o cálculo da medida da bissetriz interna de um triângulo, tudo em função sempre das medidas dos lados do triângulo e usando a relação de Stuart. Bom, dando continuidade a isso, hoje a gente vai, seguindo a mesma ideia da última aula, calcular a medida da bissetriz externa de um ângulo. Tá? Então, a gente tem aqui um triângulo ABC, onde a gente conhece os lados ABC, tá certo? E a gente tem esse segmento AD sendo a bissetriz externa do ângulo A, tá bom? No caso aqui, a medida do segmento CD e a medida do segmento BD a gente não conhece, a gente desconhece. Então, a gente vai encontrar as medidas de MN em função de ABC, em primeiro lugar. Bom, então, para isso, em primeiro lugar, a gente vai trabalhar com o teorema da bissetriz externa. Tá? Então, lembrando, pelo teorema da bissetriz externa, o que nós temos? Nós temos que M está para B, assim como N está para C. Ok? Bom, mas a gente tem uma outra relação também, que é a seguinte, que é N é igual a quem? É igual a A mais M. Então, a medida do segmento BD é a medida do segmento BC mais a medida do segmento CD. Bom, então, juntando essas duas relações numa só, a gente fica então com o quê? A gente fica então com M sobre B é igual a A mais M sobre C. Tá? Então, repare que A, B e C a gente conhece. Então, o que a gente está querendo encontrar é M em função desses caras. Então, agora isso é possível. Então, multiplicando cruzado, isso aqui vai ficar CM igual a AB mais BM. Com isso, eu tenho que CM menos BM é igual a AB. Como eu tenho M em ambas as parcelas, eu posso colocar um M em evidência, então isso aqui vai ficar M BC menos B. E, portanto, nós temos, então, a medida do segmento M, ou melhor, a medida do segmento CD, que é M, ela é igual a AB sobre C menos B. Tá? Então, a gente encontrou aqui a medida de M, o valor de M. Bom, para encontrar o valor de N, basta substituir aqui, Então, substituindo aqui, o que a gente vai encontrar vai ser o seguinte, vai ficar A mais AB sobre C menos B, não é isso? Então, vai ficar AC menos AB mais AB. Então, o AB vai cortar. Resumindo, substituindo, fazendo as continhas, o que a gente encontra é que N ele é AC sobre C menos B. Então, a gente encontrou a medida do segmento CD e a medida do segmento BD em função da medida dos lados do triângulo. Tá? Bom, como
o nosso objetivo é encontrar a medida desse segmento AD, então o que eu vou fazer vai ser aplicar a relação de Stewart no triângulo ABD. Repare que no triângulo ABD, a nossa ceviana está sendo quem? A nossa ceviana está sendo o segmento AC, tá? Em relação ao triângulo ABD. Então, aplicando a relação de Stewart aqui, o que nós vamos ter? A gente vai ter o seguinte. Então, vou aplicar a relação de Stewart. Então, aplicando a relação de Stewart, o que a gente vai ter vai ser o seguinte. A gente vai ter C ao quadrado vezes M mais esse beta é a bissetriz externa referente ao vértice A, tá? Então, vai ser beta ao quadrado vezes A igual a N vezes C ao quadrado, vezes B ao quadrado, perdão, mais N vezes A vezes N. Tá? Então, aplicando a relação de Stewart, a gente tem isso. Bom, só que MN nós temos em função apenas de A, B e C. Então, isso aqui vai ficar C ao quadrado vezes o M que a gente encontrou foi AB sobre C menos B. O beta, até o final eu vou omitir isso aqui, mas no final eu recoloco, tá? Só para facilitar na hora de escrever. Então vai ficar beta ao quadrado vezes A igual o N que a gente encontrou vai ficar AC sobre C menos B vezes B ao quadrado mais AB sobre C menos B vezes A vezes AC sobre C menos B. Tá, então, o que eu fiz daqui para cá foi substituir os valores de MN em função de AB e C que a gente acabou de encontrar. Tá? Bom, mas olhando atentamente para cá, o que a gente pode observar é que todas as parcelas estão multiplicadas por A. Então, com isso, a gente pode simplificar todo mundo por A. Tá? Então, isso aqui ficou como? Então, isso aqui ficou C ao quadrado sobre C menos B mais beta ao quadrado, que é o que a gente quer, né, o beta, igual a quem? Igual, perdão, aqui faltou B. Então, fica B vezes C ao quadrado. Aqui vai ficar B ao quadrado vezes C sobre C menos B, mais A ao quadrado BC sobre C menos B ao quadrado. Tá, então a gente ficou com isso. Bom, passando para cá, o que a gente tem é B ao quadrado igual esse menos esse, eu posso colocar o BC em evidência. Então vai ficar BC vezes B menos C sobre C menos B. Tudo isso mais quem? Tudo isso mais A ao quadrado BC sobre C menos B ao quadrado. Beleza? Bom, mas o que nós temos aqui? Nós temos... Bom, primeiro a gente tem BC em ambas as parcelas, então a gente vai poder colocar em evidência. Segundo, para igualar os denominadores,
gente tem que multiplicar por C menos B em cima e embaixo. Certo? Com isso eu estou igualando os denominadores. Acontece que quando eu multiplico aqui por C menos B, isso aqui então vai ficar como? Isso aqui então vai ficar... Então, beta vai ficar... Então, tem beta ao quadrado, ele é igual a B vezes C, vezes... Bom, aqui eu tenho A ao quadrado. E aqui eu vou colocar isso aqui como menos B menos C ao quadrado, tudo isso sobre C menos B ao quadrado. Só que aqui é uma diferença de quadrados, perfeito? Então, a gente pode reescrever isso com o produto da soma pela diferença. Então, vai ficar A mais B menos C vezes A menos B mais C. Então, essa diferença de quadrados eu posso escrever dessa forma. Ocorre, como a gente viu na nossa aula anterior, a gente pode reescrever esse A mais B menos C como 2 vezes o semperimetro menos C. E esse A menos B mais C a gente pode reescrever como 2 vezes o semperimetro menos B. Perfeito? Então, quando eu extrair a raiz quadrada, o que vai acontecer? Eu vou ter beta igual. Aí repara, 2 vezes 2, 4, a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de C menos B ao quadrado é C menos B. E aí, o que sobra dentro da raiz vai ser quem? Vai ser B vezes C, vezes P menos B, vezes P menos C. Certo? Então, dessa maneira, a gente calculou, né, e é comprometido aqui, bissetriz externa referente ao vértice A. Então, a bissetriz externa referente ao ângulo A, você pode calcular dessa forma. E repare que a nossa relação ela envolve apenas as medidas dos lados do triângulo. Então, você sempre consegue fazer isso para qualquer triângulo, dado as medidas dos lados, tá? Da maneira como a gente construiu. Tá bom? Bom, com relação à altura, a gente não vai fazer essa sequência de aulas porque o cálculo da altura já foi feito na aula de áreas sobre radical de Heron. Tá? Então, a área de figuras planas, aula 7, ou parte 7, eu não lembro exatamente o nome, que está nos módulos do 9º ano. Tá bom? Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje. Até a próxima.